Graça e paz. Quem está feliz, diga amém. Amém. Quem está infeliz, fala, não estou. Aí nós vamos mostrar como ser feliz. Tá? No capítulo 1 de Gênesis, Gênesis significa o início. Primeiro, capítulo 1, de 1 a meia dúzia, de 1 a 6, está escrito assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas e as águas. Nós te agradecemos, Pai querido e amado, o termos a Tua palavra na nossa própria língua, descobrirmos que através dela o Senhor demonstrou quanto o Senhor nos amas, a ponto de teres enviado Jesus a este mundo mau, deixado que Ele fosse crucificado naquela cruz, para Ele nos atrair no corpo dEle, nos levar à crucificação, à morte, à sepultura com Ele, para que o Senhor, com Teu santo poder, ressuscitasse Jesus dos mortos e nos ressuscitaste juntamente com Ele, e nos deu o Espírito Santo para nos guiar nos Teus caminhos. E nós estamos entregues à direção do Espírito Santo para que Ele ministre a palavra a cada um de nós. E o Senhor revele Jesus a cada um de nós. Abençoe os que não estão conosco nesta noite, e o motivo o Senhor bem sabe qual é. E nós pedimos a Ti, Pai, que eles sejam despertados através da Tua palavra para a volta de Jesus que está tão próxima. Glória a Ti, em nome de Jesus. Amém. Sentem. O que é que nós podemos tirar daqui? Podemos pensar, é necessário valorizar a palavra de Deus. Deus age pela palavra. Ninguém viu Deus. Não. Ele age pela palavra. Mas aqueles que viram Jesus, viram Deus. Porque Jesus e Deus é um só. E o Espírito Santo. Então aqui Deus não usou mãos para fazer coisa nenhuma. Ele só usou as mãos e o material, barro, para fazer o homem. E usou a costela de Adão para fazer a mulher. Mas Ele criou tudo pela palavra. E ainda continua sendo assim. Nós, pensando bem neste assunto e conversando com alguns pastores, já mostramos para eles que quem impede as pessoas de acreditar na obra que Deus fez pelo mundo através de Jesus são os consertadores, aqueles que querem colocar coisas que Deus não pediu. O que Deus pediu? Quando a gente lê Ezequiel, capítulo 2, versos 1 e 2, ali Ezequiel teve
uma palavra de Deus para que ele se colocasse em pé para Deus falar com ele. Isso significa, quando você está lendo a Bíblia, coloque-se em pé. Mas eu estou dentro do meu carro, estou em pé espiritualmente. Ligue-se. Desligue das coisas do mundo e ligue-se para o que Deus está falando. O que Deus falou para Ezequiel lá? Esta voz me disse: Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito. Quando falava comigo, me pôs em pé e ouvi o que me falava. Põe-te em pé e eu falarei contigo. É isso que ele quer. É preciso levar a palavra de Deus a sério. Porque o que Deus fala, ele cumpre. Não somos igual a Deus, né? Devíamos ser. Porque Deus deixa bem claro que aquilo que nós prometermos devemos cumprir. Que é bom não prometer se não for cumprir. Não é obrigado a prometer, mas se prometer, cumpra. A mesma coisa é quanto a ser membro da igreja. Se você não ama a igreja, não se comprometa. Tá certo? Se você não tem certeza do novo nascimento, não peça para ser batizado, porque você vai acabar sendo hipócrita. Se não for batizado, não tome a Santa Ceia, porque a Santa Ceia é distribuída para a família de Deus. Mas como é que o senhor sabe? Está escrito na Bíblia Sagrada. Nós temos tudo na Bíblia Sagrada. Deus faz tudo pela palavra. Ninguém precisa fazer coisa nenhuma. Tá certo? Nós é que inventamos que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Está tudo feito. É pela palavra de Deus que nós somos salvos, é pela palavra de Deus que nós somos dirigidos no caminho que agrada a Ele, e é pela palavra de Deus que nós estamos entregues à morte no corpo de Cristo, para Cristo se manifestar através de nós. É pela palavra de Deus que nós acreditamos que o Evangelho de Cristo é o poder de Deus que transforma a vida de uma pessoa morta para Deus numa pessoa viva e da família de Deus. Não houve nada de trabalho? Não. A única coisa que houve foi dar ouvido à palavra de Deus. Então, quando Deus tratou com Ezequiel, e ainda não ficou só aí, porque ele chega no capítulo 3, ele torna a pôr ali a palavra de Deus em evidência. Fale a minha palavra. Tá certo? Vai lá e fale a minha palavra. Ninguém é obrigado a escutar aquilo que eu tenho de problema na minha casa, aquilo que eu tenho de vitória. Não, ninguém é obrigado. Nós temos que tratar com Deus através da palavra dele. O Senhor falou e eu acredito e sei que vai ser verdade o que o Senhor está falando aqui. Levar a palavra de Deus a sério é isso. Agora, o que tem acontecido, o Salmo 50, verso 17, mostra o que tem acontecido. Daí os problemas que invadem as famílias, mesmo dizendo-se cristão. Uma vez que aborreces a disciplina e rejeita as minhas palavras, joga pelas costas, diz no original. Vocês jogam a minha palavra pelas costas. Deus falou? Falou, mas não é bem assim. Deus falou que quem crê na palavra dele tem a vida eterna. Falou, mas se não fizer isso, não fizer aquilo, isso é coisa do homem. Não é coisa de Deus, não. O que Deus fala, ele cumpre. Tá certo? Está feita a obra, tá. Por que Deus fez? Porque Ele te ama, me ama, e não queria me ver no inferno, e não quer ver o Senhor, a senhora, no fogo eterno. Por isso Ele fez tudo. Ninguém pode alegar que não tem condições para entrar no céu. Não. Ninguém pode alegar que não faz a obra porque não tem dinheiro e não, por isso não vai. Não, Senhor. Lá no céu não se paga para entrar. Está tudo pago. Precisamos apenas acreditar na palavra de Deus. Por quê? Porque é pela palavra. Quando lemos 1 Pedro 1,23,
O que está escrito aí? O que tem que fazer para ser salvo? Sendo de novo gerado, não de semente corruptível, mas da incorruptível, mediante a palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Ou seja, através do que Deus fala. É isso. Tá? Ainda Tiago reforçou lá no capítulo 1, verso 18. Tiago, o irmão de Jesus Cristo, ele reforçou essa palavra que o apóstolo Pedro deixou para nós. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Ou seja, é pela palavra, pelo que está escrito. Não é a imposição dos homens que nós precisamos pôr em prática, mas sim acreditar naquele que falou. Quem falou foi Deus. A palavra de Deus é verdade. Jesus falou isso no capítulo 17 do Evangelho segundo João, verso 17. Se ela é a verdade, eu fico com aquilo que está escrito. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Ela é. Ela é a verdade que salva, a verdade que santifica, a verdade que dá felicidade para as pessoas. Uma pessoa pondo em prática aquilo que está escrito, ela é feliz. Jesus falou no capítulo 1 de Apocalipse, versos 3. Agora, querer remendar, eu não fui por causa disso, sabe? Eu não fui ao culto porque... Fala a verdade, você não vem porque você não crê, você não leva a sério a palavra de Deus. É melhor. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Se não guarda, até logo. Bem-aventurado significa feliz. Feliz. Aqueles que ouvem e põem em prática. Para esse não tem embaraço. O Salmo 50, nós já vimos, ele fala que as pessoas jogam a palavra dele para as costas e quer ser abençoado por Deus. Mas no Salmo 119, verso 25, o que o salmista deixou para nós ali? A minha alma está apegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. É a palavra de Deus. Não é ir lá na igreja X, na igreja Y, vamos ver se Deus lá. Não é a igreja, não é a religião, mas é a palavra de Deus. No verso 50 desse mesmo salmo, o que ele está falando? O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. É pela palavra. O que me consola é que eu não preciso procurar, não, Senhor. Ler, acreditar e pôr em prática aquilo que ela fala. O que é pôr em prática? É continuar acreditando. Verso 107 desse mesmo salmo. É continuar acreditando. Eu ando pela tua palavra. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Segundo a palavra. Oh, beleza. É pela palavra de Deus. Não é pela oração, não é por fazer sacrifício. Não. É pela palavra. Vivifica-me. Vivificar significa me gera de novo, Senhor. Mas você sabe como é, meu filho? Eu estou vendo aqui que é preciso estar em Cristo. Pois é. E você sabe como está em Cristo para mim te gerar pela palavra? Não sei, mas meu filho deixou escrito aí para você. Na minha palavra você vai descobrir como está em Cristo, que está aí no capítulo 12 do Evangelho segundo João, verso 32. O meu filho deixou aí registrado como estar nele para mim gerar você para o meu reino pela palavra. Já está falado. O que eu falo não volta atrás, diz o Senhor. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. Todos. E aqueles que estão no inferno ou que estão indo para o inferno, não acreditaram na minha palavra.
Se crer na minha palavra e pôr em prática, vai ser feliz, tudo que faz dá certo. Mas se não crer, se joga pelas costas e coloca a minha palavra em segundo plano, você já quem sabe. Aí ele mostra um capítulo 11 de Hebreus, um capítulo chamado o capítulo dos heróis da fé. Não tem nada de herói, não. Ali eles não fizeram nada, não. Então não são herói, não. Eles acreditaram e foram acreditando até acontecer. Nós não somos herói. Herói é o Espírito Santo que nós ganhamos quando nascemos de Deus, quando nascemos de novo. Porque o Espírito Santo é propriedade daquele que nasce de novo. Não é propriedade de quem está numa igreja ou na religião, não, Senhor. O Espírito Santo é dado para aqueles que nascem de novo. E o lugar de nascer de novo é no corpo de Cristo, não é na igreja, não. É no corpo de Cristo é que Deus nos gera para pertencermos à família dele. E isso já está feito. Aqui não preciso mudar nada no que está escrito. Só que tem que ser no original, no que Deus falou, não no que os homens falam. Porque cada versão modificada entra o dedo da pessoa ali que tem a determinada religião e quer fazer com que as pessoas creiam naquilo. Então esse negócio de revisada, atualizada e não sei o que, não. Fique naquela feijão com arroz que está muito bom, está ótimo. Então ali nós vemos, vamos ler apenas 5 ou 6 versículos, claro que tem muitos, né, nesse Hebreus capítulo 11, mas só para nós vermos que eles não fizeram nada. Não, eles acreditaram naquilo que Deus falou. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza dos fatos que não se veem. Pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Então, foi pela fé, não foi? Não fizeram nada. Abraão, sai do meio da tua parentela aí, vem para uma terra que você não conhece. Abraão, riquíssimo, cheio de tantos empregados, tanto gado, tanto carneiro e tanta coisa, ele não discutiu com Deus. Tudo bem, só que ele caiu numa bobagem de levar o sobrinho dele. Era para ele sair do meio da parentela, tá certo? Sai do meio da tua parentela. Às vezes a parentela é que atrapalha a nossa jornada cristã. Às vezes a parentela inventa as coisas para você não vir no culto. E naquele dia que você não vem é que tinha uma mensagem que você ia ser edificado por ela. E as parentelas. Sair do meio da parentela é sair do meio da ideia das parentelas. Abraão saiu fisicamente, levou com ele ali os empregados, o gado e tudo, não sei quanto tempo, mas ele foi abençoado. Foi. E ele chegou e deu esse testemunho para nós no capítulo 4 de Romanos, ali do versículo 17 ao 25, nós vimos o que Abraão ganhou com aquela fé naquilo que Deus mandou. Sai e vai. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito:
assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, estando plenamente certíssimo de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso também lhe foi imputado para a justiça, e não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e foi ressuscitado por causa da nossa justificação. Ele deu esse testemunho quando ele diz ali: estou certíssimo de que aquilo que Deus fala, ele cumpre. Se o senhor, se a senhora está certíssimo de que Cristo te atraiu no corpo dele, conforme ele falou, está escrito, é gerado por Deus, porque está bem claro que Deus gera uma pessoa quando ela está em Cristo Jesus. Está escrito que quando esta pessoa é gerada por Deus, ela ganha o Espírito Santo para guiá-la no caminho do Senhor. Não só para guiá-la, mas para dirigi-la em tudo que ela for fazer. Nós fizemos um pouquinho desse estudo de manhã, para mostrar para as pessoas que nós não somos capazes de fazer nada por nós mesmos na extensão do reino de Deus. Não, que tudo é dirigido pelo Espírito Santo quando a pessoa está entregue a Ele. Então nós vimos aqui que Abraão, ele foi abençoado porque ele não resistiu. E eu fico pensando, se fosse eu, será que eu, né? Se fosse o senhor, a senhora, será que deixar ali tudo aquilo? Deixar aquela terra tão benéfica para sair para uma terra que nem sei onde é? Só que ele acreditava, ele estava certíssimo, ele não estava apenas certo. Então esteja certíssimo do que aquilo que está escrito aqui é a verdade. Isaías deixou lá no capítulo 40, do verso 6 ao 8, ele disse que a palavra de Deus continua sendo a mesma, não foi substituída, não. Uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Não muda, ela permanece. Do mesmo jeito que Deus falou com aquelas coisas lá no início desse mundo. Faça e aí acontecia, exista e existia. Claro que a luz já existia, de repente é a tradução que está errada. Ali no original está, manifeste-se a luz, porque ela já existia. Tá? A luz já existia, porque Deus é luz. Então a palavra de Deus é a verdade. Mas espera aí, né? O que está escrito lá em 1 Pedro, capítulo 5, versos 5 e 6. Está escrito que é preciso concordar com aquilo que Deus fala. É isso que significa. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. No trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. O que está acontecendo é que as pessoas não concordam com o que Deus fala. Elas querem ali um amparo, fora do contexto. As pessoas não concordam que precisa nascer de novo para entrar no reino de Deus.
elas até concordam, mas acham que o novo nascimento é através de vir à igreja, que é através do batismo na água, que é através de... Não. Novo nascimento é só para aqueles que estão em Cristo. Se não tiver em Cristo, não nasce de novo. E se não nascer de novo, não tem o Espírito Santo para guiá-los. Daí não entender nada do que está escrito na palavra de Deus. Eu não entendo. Mas aquele que acredita sem entender, ele é salvo sem entender. Porque a salvação não é por entender, não. A salvação é por acreditar no que Deus fala. Mas então é a fé, né, pastor? É verdade. Mas sabe de onde vem a fé? Vem daqui. Se você não ouvir a palavra de Deus, que registra o que Deus tem feito durante todos esses séculos por aí afora, como é que você vai acreditar nesse Deus? Então, é para isso que está escrito na Bíblia Sagrada tudo aquilo que Deus fez. Tudo. Por quê? Para nós sabermos quem é Deus e colocarmos a confiança naquilo que Ele fala. Porque Ele não mente. Tito, capítulo 1, verso 2, deixa claro aí que nós precisamos acreditar ou devemos acreditar, porque Deus não mente. Se Ele falou que estando em Cristo está livre da condenação, está livre da condenação. Na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. O Deus que não pode mentir, claro que não. Claro que não, Ele não pode mentir. Então, a vida eterna é oferecida por Deus àqueles que nascem dEle. Passa a pertencer à família dele. Mas não é pela fé, pastor? É. Mas da onde vem a fé? Da exposição da palavra. Romanos 10, 17. Não vem através de eu olhar no quadro lá, olhar numa imagem. Não, isso aí não me traz fé, me traz problema. Tem que olhar aqui. E assim, a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Aí você vai ter fé. Aí você vai acreditar, quem é este homem? Eu não conheci Rui Barbosa, mas eu conheço as obras que ele fez, tá certo? Eu não conheci Tiradentes, mas sei o que ele fez, e por isso é feriado. Então, é pelo que está escrito. Como é que eu conheci? Lendo o livro dele. Como é que eu vou conhecer quem é Deus? Lendo a palavra dele, o que ele prometeu e deixou para nós. Então, quando nós lemos, por exemplo, no Salmo 119, 165, então vamos ler o 130 primeiro. Salmo 119, 130. O que o salmista falou? A revelação das tuas palavras esclarece e me dá entendimento aos simples. Aos simples, tá? Não é ao soberbo, não. O simples, aquele que concorda. Deus falou? Falou, então é verdade. E no 165 ele completa dizendo o quê? Grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. É a palavra, ali quando ele fala lei é a palavra. Grande paz tem aqueles que amam a palavra de Deus. Ele já tinha dito isso no 97 e 98. Tá certo? É o amor ao que Deus fala. É amando e pondo em prática aquilo que Ele fala. Oh, quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábios que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Oh, quanto amo a tua palavra, lei, pretexto e etc. É a palavra de Deus. É aquilo que Ele falou. Tá? O que Deus fala é uma lei. Então, não é uma... Eu não vou amar a lei que Deus estabeleceu lá no Jardim do Éden, que levou Adão e Eva a ser expulsos do Jardim do Éden. Mas eu amo a palavra de Deus que registra isso para mim saber por que a humanidade é separada de Deus desde que nasce e como esta humanidade é reconciliada com Deus porque está escrito na palavra dele. Tá certo? Então Deus mostra a razão da separação,
mas dá ali a solução para a pessoa não ficar separada. Quando lemos Romanos capítulo 5, versos 1, nós vamos ver ali que não é por fazer, não. Sendo justificado, pois, pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo, pois, justificados pela fé. Que fé? Fé no que está escrito. Mas o que está escrito? Romanos 6, 6 e 7. Que fé que eu preciso ter para me ter paz com Deus, se eu estava separado desde que nasci? Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais o pecado como escravo. Porquanto aquele que está morto está justificado do pecado. Quem morreu está justificado. Mas quem morreu? Quem foi crucificado. E quem foi crucificado? Aqueles que acreditaram no que está escrito, que Jesus falou que quando ele fosse levantado na cruz, ele nos atrairia no corpo dele. E esses que creram foram crucificados, morreram, mas foram ressuscitados, porque está escrito na palavra de Deus. Ninguém veio aqui falar. Os homens estragam tudo quando quer demonstrar sabedoria deles. Isso aí é problema, isso chama-se soberba. O que Deus fala aqui não está bem explicado, não, mas vamos fazer isso, que assim fica mais fácil. Não, aí você vai atrapalhar. Então nós vemos aqui que a palavra de Deus faz o efeito pela qual ela foi enviada. Para que Deus enviou a palavra dele? Por que Deus usou aqueles santos homens, inspirando-os aquilo que eles iam escrever? Para ninguém alegar que não tinha dinheiro, por isso que não foi para o céu. Para ninguém ir na conversa dessas religiões que ficam vendendo salvação. Não. A salvação é dada. As pessoas querem vender. Eu descobri sexta-feira que alguém quis vender meu CD lá em Piauí. É de graça, está escrito, proibida a venda, mas vendendo o CD lá por R$25. Espera aí. Então é isso que querem fazer com a palavra de Deus. Querem vender aquilo que não é deles. Aí em 1 João, capítulo 5, versículo 10 e 11, nós vamos ver que a vida eterna com Cristo é de graça, não precisa pagar, que nem muita gente quer comprar, quer vender. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus de seu Filho testificou. E o testemunho de Deus é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Você não acredita em Deus, você quer vender, você quer colocar isso, colocar... Não. Deus nos deu a vida eterna. Está no passado? Está. Desde que Deus enviou Jesus ao mundo, veio para isso, para termos vida e vida eterna com Ele. Só que precisamos participar da crucificação, da morte, da sepultura e da ressurreição com Cristo, para termos entrada a esta glória que está reservada para os filhos de Deus. 2 Timóteo capítulo 2, versos 11. Se morreu com Cristo, morri. Como é que você morreu? Está escrito na palavra de Deus. Palavra fiel é esta, que se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Essa é uma palavra fiel, é? Isso é verdade então? É, sim, senhor. Você morreu no corpo de Cristo na cruz? Não, morrer não. Então, meu caro, isso é pela fé. Você não creu que foi atraído no corpo de Cristo? Eu não estava aqui. Você não estava aqui também quando Adão pecou, mas você trouxe o pecado dele junto com você. Então é pela palavra de Deus. Somos salvos pela palavra.
Mas não foi Jesus, mas está escrito. Como é que você ouviu Jesus falar que te atraiu no corpo dele? Não, mas está escrito. E se ele falou, é verdade. Por quê? João 14,6. É por isso. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém aí está excluído qualquer posição social, qualquer posição financeira, qualquer posição de trabalho. Eu sou obreiro do Senhor. Eu falei, não sabia que Deus está precisando de empregado. Está excluído. Não está em Cristo? Não. Então não entra no reino de Deus. Vai ser lançado no lago de fogo. João capítulo 15, verso 6. Não está nele? Não. Por quê? Porque eu não criei que ele me atraiu no corpo dele. Mas não está escrito? Tá. Então cria. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora à semelhança do ramo, e secará, e o apanho, lançam no fogo e ardem. Então eu vou fazer por merecer estar em Cristo. Não, Senhor. É clamar a Deus por fé. Senhor, me dá fé para mim crer que estou no meio desse que Cristo atraiu no corpo dele. Está escrito aqui. Amém. Amém. E agora? Agora eu vou plantar amor. Tá? Não vou plantar discórdia. Tem gente que tem o dom de plantar discórdia dentro, né, no meio do povo. Não, Senhor, eu quero o dom de plantar amor. Quero amar para que os outros me amem. Não, Senhor, quero amar porque o Espírito Santo está em mim e o teu amor está em mim. E eu estou entregue à direção do Espírito Santo para ele demonstrar este amor através de mim. No capítulo 5 da primeira epístola de João, versículo 6, não sei como diz na versão do amado aí, mas olha o que está escrito lá. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Eu quero. Quem é a verdade? A palavra de Deus. É isso que ele está falando. A verdade é a palavra de Deus. Quer dizer que o que Deus fala, ele cumpre. Ele não pode mentir. Ele já falou alguma coisa com você? Não. Então você não lê a Bíblia. É isso. Eu quero uma revelação de Deus. Está aqui a revelação. Que revelação? 1 João, capítulo 5, versos 20. Qual é a revelação? Se Cristo atraiu todos, eu estou no meio desses todos. Isso que João descobriu lá na ilha de Patmos. Isso que ele descobriu depois de velho. Também sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Como é que ele descobriu? Jesus falou. Através da palavra, eu quando for levantado da terra, trairei todos. Ali ele descobriu, então eu estou nele. Oh, que beleza. E quem é ele? O verdadeiro Deus. Embora muitas pessoas não acreditem que Cristo é Deus, ele é o verdadeiro Deus. Eu acredito em Deus. Pois é. Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Convém levar a palavra de Deus a sério, clamar a Deus para te dar fome de meditar na palavra de Deus, tá? Ter culto doméstico. Eu liguei para um pastor hoje, falei para ele, o senhor precisa ter culto doméstico com seus filhos, porque eles estão tímidos. E o que é isso? É marcar um horário, ou antes de ir dormir, ou antes do almoço, sei lá, a hora que você tiver, fazer um culto doméstico. Manda um filho ler a Bíblia e o outro filho ore. No outro dia, ao contrário, para eles se desinibirem
da leitura bíblica e da oração. Tá certo? Muito obrigado. Então é isso que está faltando, nós levarmos a palavra de Deus a sério. Muito obrigado, papai, porque é verdade, a tua palavra quer que as pessoas sejam salvas da condenação eterna. Faça com que as pessoas acreditem naquilo que está escrito, que é o método da salvação, que Cristo nos atraiu no corpo dele, que fomos crucificados com ele, que morremos com ele, que fomos sepultados com ele, e que o Senhor nos ressuscitou com ele e nos deu o Espírito Santo. Que ninguém que está aqui neste santuário parta para a eternidade sem estar em Cristo Jesus. É no nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém. Graça e paz.